Você já parou para pensar no verdadeiro motivo por trás de uma das histórias mais chocantes da Bíblia? Ló, um homem justo, se deita com suas próprias filhas após a destruição de Sodoma. Mas o que realmente aconteceu para ele tomar essa decisão? A resposta é mais profunda e complexa do que você imagina. E neste vídeo, vamos desvendar essa história que muitos preferem esconder. Será que, em momentos de desespero e perda, as escolhas que fazemos refletem o que está em nosso coração? Já se sentiu perdido e tomado por decisões que parecem erradas, mas são motivadas por algo maior? Vamos explorar como essa história nos ensina sobre o impacto das nossas escolhas e o que podemos aprender com as consequências de ações impensadas. Antes de continuarmos, dá uma olhada rápida para ver se você já está inscrito. Vou trazer conteúdos iguais a esse e trazer descobertas profundas e enriquecedoras sobre a Bíblia para você. Vai ser uma jornada que vai elevar sua fé e entendimento. Ló vivia em uma cidade chamada Sodoma, uma cidade que à primeira vista parecia próspera e cheia de vantagens. As ruas estavam sempre movimentadas, o comércio era próspero e as oportunidades pareciam infinitas. Mas por trás dessa fachada de prosperidade, havia uma realidade sombria e corrompida. As pessoas de Sodoma viviam de maneira egoísta e desrespeitosa, e o pecado estava enraizado em cada aspecto da vida cotidiana. O mal se espalhava sem controle e a perversidade se tornava cada vez mais normalizada. Ló, que havia sido irmão de Abraão, o homem justo e temente a Deus, tomou a decisão de morar ali. Ele viu as belas terras que cercavam Sodoma e pensou em como a cidade poderia ser um ótimo lugar para prosperar materialmente. Ele não imaginava naquele momento que o impacto espiritual de sua escolha seria tão profundo e devastador. Embora soubesse das atitudes imorais da cidade, ele estava tão focado em seus próprios interesses e na busca por conforto e riqueza que não percebeu o quanto ele e sua família seriam afetados por aquele ambiente. Enquanto Ló morava em Sodoma, ele não apenas se expunha à corrupção, mas também via sua esposa e filhas sendo influenciadas por aquele ambiente pecaminoso. A cidade estava cheia de desobediência a Deus, e as leis e valores de Sodoma estavam em total contraste com os princípios que Abraão, seu tio, ensinava. Mesmo assim, Ló permanecia ali, sem perceber o quanto estava comprometendo a integridade espiritual de sua casa. Sua escolha de priorizar os bens materiais sobre os valores espirituais acabou moldando sua vida de maneira que ele não poderia mais controlar. A vida em Sodoma parecia confortável, mas a verdadeira paz e segurança estavam longe dali, em um caminho completamente diferente. E enquanto ele se acostumava com a imoralidade ao seu redor, Deus já estava planejando agir, pois o pecado de Sodoma havia alcançado um limite insuportável. A maldade de Sodoma e Gomorra tinha chegado a um ponto sem retorno. Deus, que é justo e misericordioso, não podia mais ignorar o pecado e a perversidade que se espalhavam por essas cidades. A corrupção moral e a violência haviam tomado conta das ruas, e as pessoas não se importavam mais com as leis divinas. O desrespeito ao próximo, os crimes contra a dignidade humana e a recusa em se arrepender haviam se tornado tão profundos que Deus decidiu que a destruição era inevitável. Ele iria trazer juízo sobre aquelas cidades. E aí, como você acha que a busca por benefícios materiais pode influenciar nossas escolhas? Assim como aconteceu com Ló. Coloca nos comentários se você conhece pessoas assim, ou se você é assim, e como essa busca por benefícios materiais influenciou a sua vida. Comente abaixo o que você pensa sobre isso. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não quis destruir os justos junto com os ímpios. Ele sabia que Ló, embora tivesse se estabelecido em Sodoma, ainda era um homem de fé. Então, antes de executar o juízo, Deus enviou 2 anjos para alertar Ló e sua família. Eles chegaram à casa de Ló e com urgência avisaram: "Levanta-te, sai desta cidade, porque o Senhor está prestes a destruir este lugar." Ló, ainda incrédulo e atordoado, hesitou. Ele não conseguia acreditar que a destruição estava iminente, e o pensamento de deixar sua casa, seus bens e tudo o que havia conquistado o fazia duvidar. A ideia de fugir para o deserto, sem saber o que o aguardava, parecia impossível para ele. Ele, de alguma forma, acreditava que poderia permanecer em segurança ou que o juízo de Deus poderia ser evitado. Os anjos, percebendo a hesitação de Ló, pegaram-no pela mão, juntamente com sua esposa e filhas, e os conduziram para fora da cidade. "Fuja e não olhe para trás", ordenaram. A situação era tão urgente que os anjos praticamente arrastaram Ló para fora de Sodoma. "Vão para as montanhas, não olhem para trás e não parem até estarem bem longe."
disseram, apontando para um lugar de refúgio. Mas quando Ló e sua família começaram a escapar, algo trágico aconteceu. A esposa de Ló, ainda ligada ao mundo de Sodoma, não resistiu à tentação de olhar para trás. Ela sentia falta da vida que deixava para trás, dos bens materiais, da cidade próspera, do conforto que tinha ali. Apesar do aviso claro dos anjos, ela olhou para trás e, naquele instante, sua desobediência teve uma consequência fatal. Ela foi transformada em uma estátua de sal, paralisada e incapaz de avançar. Sua decisão de desobedecer a Deus a condenou a um destino irrevogável, e ela ficou ali, uma lembrança triste de como apego ao pecado pode custar caro. Enquanto isso, Ló e suas filhas continuaram a correr para as montanhas, temendo pela própria vida. Eles finalmente chegaram ao refúgio que os anjos haviam indicado. E lá, olhavam para trás, para as chamas e fumaça que se erguia de Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus tinha sido cumprido. O fogo e o enxofre caíram do céu, consumindo as duas cidades em um ato de justiça divina. Não restou nada daquelas cidades que antes eram cheias de vida e orgulho, mas que agora estavam reduzidas a cinzas. Um lembrete da seriedade com que Deus encara o pecado. A destruição de Sodoma e Gomorra se tornou um aviso claro para todas as gerações seguintes. A desobediência e a corrupção têm consequências devastadoras. Deus é paciente, mas quando o limite é alcançado, sua justiça se faz presente. A história de Ló e sua família nos ensina sobre a importância de fazer escolhas que honrem a Deus e sobre o perigo de se apegar aos valores mundanos, que podem nos afastar da salvação. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas encontraram-se completamente isolados. Eles haviam fugido para as montanhas, como os anjos haviam instruído, e agora estavam refugiados em uma caverna, longe de tudo o que conheciam. O mundo que conheciam estava em ruínas. As chamas que haviam consumido as cidades ainda podiam ser vistas ao longe, e a devastação parecia irreparável. O silêncio era profundo, e a solidão pairava no ar, criando um vazio imenso em seus corações. Gostou da reflexão sobre como a justiça de Deus pode ser severa, mas justa? Então, deixe o seu like. Isso nos motiva a continuar explorando temas que fortalecem a nossa fé e compreensão espiritual. Ló e suas filhas estavam sozinhos, e a sensação de desamparo era esmagadora. Eles acreditavam que o mundo inteiro havia sido destruído. Não havia mais cidades, não havia mais vida como a conheciam. Tudo que restava era aquele refúgio improvisado na caverna, longe de tudo que antes era familiar. A sensação de perda era imensa, e a escuridão daquela caverna parecia refletir a escuridão que tomava conta de suas almas. As filhas de Ló, jovens e aterrorizadas, estavam profundamente abaladas com a destruição. Elas não sabiam mais o que esperar do futuro. Para elas, parecia que a humanidade havia sido aniquilada e que elas eram as últimas pessoas vivas na Terra. Elas se sentiam desamparadas, com medo de viver em um mundo vazio e sem perspectivas. O medo do futuro, da solidão e da falta de esperança pairava sobre elas. Ló, por sua vez, estava perplexo e angustiado. Ele, que havia sido resgatado da destruição por um ato de misericórdia divina, agora se via em um cenário completamente diferente, um cenário de desolação. Ele não sabia o que fazer. O que restava para ele e suas filhas em um mundo que parecia ter sido apagado da face da terra? Eles estavam perdidos, sem direção, sem a segurança das cidades que haviam conhecido e sem a presença de outros seres humanos. E aí, como você enxerga a decisão de Deus de destruir Sodoma e Gomorra? Você acredita que a justiça de Deus é sempre necessária, mesmo quando parece dura? Deixe seu comentário. No entanto, em meio à solidão e ao desespero, as filhas de Ló tomaram uma decisão inesperada. Elas estavam convencidas de que, sem homens para garantir a continuidade da humanidade, elas e seu pai seriam os últimos sobreviventes. A visão de um futuro sem descendentes as levou a uma ação desesperada e sombria. Elas acreditavam que, se não agissem, a linhagem de Ló seria extinta para sempre. Na escuridão daquela caverna, as filhas de Ló fizeram algo que não apenas abalou os fundamentos de sua moralidade, mas também revelou a desesperança que as consumia. Elas tomaram a decisão de embriagar o pai e, em sua confusão, conceber filhos com ele, acreditando que, dessa maneira, poderiam garantir que a linhagem de Ló continuasse, sem perceber o quão grave e errada era sua decisão. A solidão e o medo haviam levado as filhas a uma escolha terrível, e Ló, na sua vulnerabilidade e desespero, se deixou enganar pela situação. No silêncio profundo da caverna, o desespero das filhas de Ló crescia a cada dia. Elas haviam vivido a destruição de
de 2 cidades inteiras, testemunhado a morte de todos ao seu redor. E agora se viam em um mundo que parecia desolado. A crença de que a humanidade havia sido exterminada as consumia. Sem outros homens por perto e sem possibilidade de ver a linhagem de seu pai continuar, as filhas estavam tomadas por uma angústia profunda. O medo de que sua família desaparecesse para sempre da face da terra. A ideia de que elas seriam as últimas sobreviventes do mundo conhecido parecia insuportável, e o pensamento de um futuro sem descendência era algo com o qual elas não conseguiam conviver. Não deixe de conferir se você já está inscrito no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos enriquecedores e reflexões profundas sobre a Bíblia. Se inscreva para acompanhar uma jornada que vai iluminar sua fé e expandir seu entendimento. O tempo na caverna parecia parado, e a solidão era um peso constante sobre seus ombros. As palavras dos anjos, que haviam lhes pedido para fugir sem olhar para trás, pareciam agora distantes, sem sentido, diante da vastidão de desolação que as cercava. Elas não sabiam o que fazer, não conseguiam ver uma saída. Seus corações estavam quebrados e, sem esperança, tomaram uma decisão impensável. Elas acreditavam que, sem a presença de outros homens para assegurar a continuidade da humanidade, sua única opção era fazer algo drástico e errôneo para garantir que a linhagem de seu pai não se perdesse. Sem mais alternativas, as filhas de Ló imaginaram que, se não tomassem uma atitude, a linhagem de seu pai e, por extensão, toda a herança de sua família se perderia para sempre. Essa desesperada visão de futuro as levou a uma escolha trágica, que jamais deveria ter sido feita. Na noite em que decidiram agir, elas embriagaram seu pai com vinho. Ló, enfraquecido pela perda e pela solidão, estava completamente alheio ao que suas filhas estavam planejando. Elas, em um estado de confusão e angústia, não conseguiam ver a gravidade de suas ações. A desesperança havia toldado sua visão de moralidade, e o plano que colocaram em prática foi uma mistura de medo, desesperança e ignorância. Elas acreditavam que essa era a única maneira de garantir que a linhagem de seu pai continuasse, sem perceber que, ao fazer isso, estavam indo contra a vontade de Deus, que sempre preserva soluções que honram seu plano e seus princípios. Se você também acredita que o isolamento pode afetar profundamente nossas decisões, deixe o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse, que realmente fazem a diferença na sua jornada espiritual. No dia seguinte, após a primeira noite, uma das filhas revelou o que havia feito, e ambas concordaram em seguir o mesmo caminho novamente, convencidas de que não havia outro modo de garantir a sobrevivência de sua família. Novamente, embriagaram Ló e repetiram a ação, sem compreender o quão errada e desastrosa era sua decisão. O que elas não sabiam era que, ao tomarem essa decisão, estavam perpetuando um ciclo de erro que iria reverberar nas gerações futuras. O desespero e a falta de fé em Deus as levaram a escolher um caminho que era moralmente errado e espiritualmente devastador. Ló, que deveria ser um exemplo de fé, acabou sendo manipulado pela desesperança das filhas e não percebeu a gravidade do que estava acontecendo ao seu redor. Apesar de terem escapado da destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló não estavam realmente livres da influência da cidade em que haviam vivido. Mesmo em meio à solidão das montanhas e ao isolamento na caverna, as sementes da mentalidade corrompida de Sodoma continuavam a brotar em seus corações. A cidade de Sodoma, com toda sua perversidade e imoralidade, havia moldado suas atitudes e crenças de maneira profunda, e isso ficou evidente nas escolhas que fizeram. Sodoma, por muitos anos, fora um lugar onde a moralidade era ignorada, onde os pecados eram cometidos abertamente e onde a busca por prazer e satisfação pessoal prevalecia sobre os princípios divinos. Para as filhas de Ló, que cresceram em meio a esse ambiente, era difícil discernir o que era certo e o que era errado. O mal se tornara tão normalizado em Sodoma que até as atitudes mais desobedientes e destrutivas pareciam aceitáveis. Mesmo depois de testemunharem a destruição de suas cidades e da intervenção direta de Deus, elas não conseguiam se livrar dessa mentalidade. A ideia de que suas vidas estavam condenadas a terminar sem herdeiros e a desesperança de que sua linhagem desaparecesse parecia ser mais importante do que qualquer outra consideração moral ou espiritual. A influência do ambiente em que cresceram as levou a tomar decisões que iam contra a vontade de Deus. Elas estavam tão absorvidas pela mentalidade de Sodoma
que, mesmo em um cenário completamente novo e com a oportunidade de recomeçar de maneira diferente, não conseguiam se libertar de seus antigos padrões de pensamento. Essa mentalidade corrompida refletia a falta de fé nas promessas de Deus e a incapacidade de ver as alternativas que Ele tinha para elas. Elas acreditavam que estavam sozinhas, sem nenhum futuro, sem a possibilidade de continuidade familiar, como se o fim do mundo tivesse chegado e não houvesse mais esperanças. A ideia de que o fim estava consumado as cegou para outras possibilidades e as levou a agir de maneira extrema, como se não houvesse uma saída que estivesse em linha com a moralidade divina. Essa história nos ensina algo muito importante. O ambiente em que vivemos tem um poder imenso sobre nossas escolhas, valores e atitudes. O que vemos, ouvimos e experimentamos molda, de maneira profunda, quem somos e como vemos o mundo. Se estamos cercados por influências corruptas e destrutivas, mesmo quando estamos fisicamente afastados dessas influências, as marcas delas podem permanecer em nossas mentes e corações. A maneira como somos educados, as pessoas com quem convivemos e os ambientes em que crescemos podem afetar nossos julgamentos e decisões. E aí, como você vê a decisão das filhas de Ló de tentar garantir a continuidade da linhagem de seu pai? Você entende as emoções que levaram a essa escolha? Comente o que você pensa sobre essa situação e o que faria nessa situação. Para as filhas de Ló, a libertação física de Sodoma não foi suficiente para livrá-las completamente da mentalidade da cidade. A transformação verdadeira, tanto em suas mentes quanto em seus corações, exigiria algo mais profundo. Ela precisaria vir de um lugar de arrependimento genuíno, de reconciliação com Deus e da disposição de deixar para trás tudo o que as cidades corrompidas representavam. Deus nos chama a ser transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. E a história das filhas de Ló serve como um alerta sobre como o ambiente ao nosso redor pode nos influenciar profundamente, muitas vezes de formas que não percebemos imediatamente. Mesmo quando estamos longe do pecado, suas marcas podem continuar a nos impactar. E é apenas através de um relacionamento íntimo com Deus que podemos ser verdadeiramente libertos de suas garras. E aí, qual foi a maior lição que você aprendeu sobre escolhas e suas consequências ao acompanhar a história de Ló? Se caso te lembrou algum processo da sua vida, ou até mesmo de um conhecido, comente aqui embaixo. Comente o que essa história ensinou para você. O nascimento de Moabe e Ben-Ami, filhos das filhas de Ló, foi o resultado de uma escolha desesperada, mas também uma decisão que teve grandes repercussões para as gerações futuras. Quando as filhas de Ló conceberam seus filhos através de uma relação incestuosa com seu pai, elas não apenas garantiram a continuidade de sua linhagem, mas também, sem saber, deram início a duas nações, que mais tarde se tornariam inimigas de Israel. O primeiro filho a nascer foi Moabe. Ele se tornou o fundador dos Moabitas, um povo que, ao longo da história, seria frequentemente descrito como inimigo de Israel. O nome Moabe é interpretado como do meu pai, refletindo a natureza da origem de sua vida. Moabe, como descendente de Ló, estava de alguma forma ligado à história de Abraão, mas ele não seguiu os caminhos de fé de seu tio. Ao invés disso, os Moabitas se estabeleceram em uma região ao leste de Israel, no território que hoje é conhecido como a Jordânia. Mesmo que em algumas ocasiões houvesse alianças temporárias entre Israel e Moabe, os Moabitas frequentemente se opunham aos israelitas e eram conhecidos por sua idolatria e práticas imorais, distantes dos princípios de adoração a Deus. Antes de irmos mais fundo, que tal verificar rapidamente se você já se inscreveu no canal? Estou trazendo conteúdos incríveis sobre a Bíblia e como aplicar seus ensinamentos na sua vida. Vai ser uma jornada que vai transformar seu entendimento e fortalecer sua fé. Pouco depois, o segundo filho, Ben-Ami, nasceu. Ele seria o ancestral dos Amonitas, outro povo que se originou da mesma história trágica e que também se tornaria um adversário de Israel. O nome Ben-Ami significa filho de meu povo, refletindo sua identidade como parte do povo de Ló. Os Amonitas se estabeleceram em uma região que ficava ao norte de Moabe, na área também conhecida hoje como a Jordânia. Tal como os Moabitas, os Amonitas frequentemente entravam em conflito com os israelitas, sendo descritos na Bíblia como um povo que frequentemente se opunha ao avanço do povo de Deus. A história dos Amonitas foi marcada por batalhas contra Israel.
e suas práticas religiosas também eram um reflexo da perversão de Sodoma, incluindo a idolatria e o sacrifício de crianças. O nascimento de Moabe e Ben-Ami, embora visto como um esforço para preservar a linhagem de Ló, acabou se tornando um evento de grande consequência para a história do povo de Israel. Esses dois povos, formados de maneira errada e imoral, representavam um reflexo dos erros cometidos pelas filhas de Ló. Enquanto o pecado se espalhava de uma geração para outra, as nações que surgiram da relação incestuosa tornaram-se adversários constantes de Israel, perpetuando a hostilidade entre os descendentes de Ló e os descendentes de Abraão. É importante notar que, apesar da origem de Moabe e Ben-Ami, Deus ainda demonstrou misericórdia em certos momentos. Houve períodos de paz entre Israel e esses povos, e até mesmo momentos em que os moabitas e amonitas ajudaram os israelitas em algumas batalhas. Porém, as escrituras mostram que, em geral, esses povos eram hostis a Israel. Muitas vezes se opunham ao cumprimento das promessas de Deus para o seu povo escolhido. Se você acredita que até os erros podem ser usados por Deus para cumprir seus propósitos, deixe o seu like. Assim, vamos poder continuar trazendo mais ensinamentos que transformam e fortalecem a sua fé. A história de Ló é, sem dúvida, uma lição profunda sobre as escolhas que fazemos e as consequências que delas surgem. Desde o momento em que Ló decidiu se estabelecer em Sodoma, ele iniciou um caminho que, embora parecesse vantajoso materialmente, levou a consequências devastadoras espirituais e familiares. Sua história nos ensina que nossas escolhas, mesmo as que parecem pequenas ou inofensivas no momento, têm um impacto profundo em nossas vidas e nas vidas daqueles que amamos. Quando Ló escolheu morar em Sodoma, ele fez uma escolha com base no que via com seus olhos, na aparente prosperidade e conforto que a cidade oferecia. A terra era fértil, as oportunidades de negócios eram abundantes e a cidade parecia promissora. No entanto, Ló não levou em conta a maldade que permeava a cidade. Ele se permitiu ser seduzido pela aparência externa e se afastou do lugar de segurança e fé que Abraão, seu tio, representava. Sodoma, conhecida por sua imoralidade, corrupção e desprezo pelos princípios divinos, era um lugar onde o pecado e a perversidade eram não apenas tolerados, mas celebrados. Ló, ao fazer essa escolha, colocou sua família em uma posição vulnerável, sem perceber os danos espirituais que aquela decisão causaria a longo prazo. Com o tempo, ele se tornou parte do tecido daquela sociedade corrompida. Embora ainda fosse um homem de fé, Ló não conseguiu proteger completamente sua família dos efeitos negativos do ambiente em que viviam. A influência de Sodoma, com seus valores distorcidos, começou a se infiltrar na vida de sua esposa e filhas. Mesmo quando os anjos vieram resgatá-los da destruição iminente, a esposa de Ló, ainda apegada à cidade e ao seu passado, desobedeceu a Deus e olhou para trás, resultando em sua transformação em uma estátua de sal. As filhas de Ló, criadas em um ambiente onde a moralidade era flexível e o pecado era comum, tomaram decisões ainda mais trágicas, levando a uma relação incestuosa com seu pai. Uma escolha que perpetuaria um ciclo de erro e desobediência. A história de Ló, marcada por escolhas erradas e tragédias, é também uma poderosa demonstração da misericórdia de Deus e de como Ele pode usar até as situações mais sombrias para cumprir seus planos divinos. Embora Ló tenha falhado em proteger sua família e tenha feito escolhas que claramente desonraram a Deus, a misericórdia de Deus se manifestou de maneira impressionante em várias etapas dessa narrativa, lembrando-nos de que, mesmo em meio ao erro humano, Deus tem o poder de transformar tragédias em oportunidades para cumprir seus propósitos. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra devido à extrema maldade que ali reinava, Ele, em sua misericórdia, não quis fazer isso sem antes oferecer uma chance de salvação. Ele enviou anjos para avisar Ló, poupando-o da destruição iminente, e orientou-o a fugir com sua família. Mesmo sendo parte de uma cidade imersa no pecado, Deus ainda viu algo de valor em Ló. Essa ação divina é uma clara manifestação da graça de Deus, que apesar da corrupção generalizada de Sodoma, decidiu salvar Ló e sua família. O fato de Ló ser poupado, mesmo com as falhas em sua vida, mostra que Deus não se baseia unicamente no que vemos ou fazemos de errado, mas age com misericórdia e dá oportunidade para que o arrependimento e a mudança ocorram. Mesmo após a falha de Ló em proteger sua esposa, que desobedeceu o aviso e se transformou em uma estátua de sal, e de suas filhas, que tomaram decisões extremamente erradas,
Deus não desistiu de sua linhagem. Apesar da tragédia de suas ações, Deus continuou a trabalhar no cumprimento de seus planos através dos descendentes de Ló. Moabe e Ben-Ami, os filhos nascidos da relação incestuosa, se tornaram os patriarcas dos Moabitas e Amonitas, povos que, apesar de serem inimigos de Israel, ainda estavam dentro do plano divino. Mesmo em meio ao erro humano, Deus usou essas nações para cumprir suas promessas. E ao longo da história, Moabe e Amon acabaram se envolvendo em eventos que, paradoxalmente, estavam conectados ao plano maior de Deus para a salvação do seu povo. Deus, em sua soberania, pode pegar os pedaços quebrados de nossas vidas e transformá-los em algo que esteja alinhado com seu propósito eterno. Embora a relação incestuosa tenha sido um erro terrível e imoral, ela não impediu que Deus usasse os descendentes dessa linhagem para cumprir seu plano, até mesmo criando oportunidades para futuros encontros e até alianças entre essas nações e Israel, como aconteceu em algumas partes da história bíblica. A misericórdia de Deus vai além do que podemos compreender. Quando vemos as falhas humanas e as consequências do pecado, muitas vezes pensamos que tudo está perdido, que os danos são irreparáveis. No entanto, Deus tem a capacidade de transformar tragédias em oportunidades. Ele não anula seus planos por causa dos erros humanos. Em vez disso, Ele usa até mesmo nossas falhas para trazer à tona sua graça, para ensinar e redirecionar, para moldar nosso caráter e cumprir seus propósitos. Essa história nos lembra que, embora sejamos responsáveis por nossas escolhas, Deus nunca nos abandona, e Ele tem o poder de redimir até as situações mais difíceis e complexas. A história de Ruth, uma moabita descendente de Ló, é uma das mais impressionantes narrativas de redenção na Bíblia. Ela demonstra de maneira clara como, mesmo a partir de origens complicadas e até mesmo controversas, Deus pode trazer bênçãos e cumprir seus planos divinos. Ruth, sendo uma moabita, carregava em sua linhagem a marca de uma escolha errada de gerações passadas. Mas sua decisão de seguir a Deus e servir à sua vontade mudou o curso de sua vida e da história de Israel. Ruth, uma viúva jovem, havia perdido seu marido e, ao lado de sua sogra Noemi, enfrentava um futuro incerto e difícil. Ela e sua sogra estavam vivendo em uma época de grande fome, e a situação delas parecia desesperadora. No entanto, quando Noemi decidiu retornar à sua terra natal, em Belém, Ruth fez uma escolha decisiva. Ela escolheu seguir Noemi e se unir ao povo de Israel, abandonando sua terra natal, sua cultura e seus deuses. Ruth disse aquelas palavras poderosas a Noemi: "Onde quer que você vá, eu irei. Onde quer que você fique, eu ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus." Essa escolha de Ruth de servir a Deus e se unir ao povo de Israel foi a chave para sua redenção. Embora ela fosse uma moabita, pertencente a um povo que historicamente foi inimigo de Israel, sua fé e lealdade a Deus abriram as portas para um futuro glorioso. Ruth não só aceitou a Deus como seu Senhor, mas também se dedicou a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, demonstrando caráter, bondade e diligência. Ao chegar a Belém, Ruth começou a trabalhar nos campos de Boaz, um parente de Noemi. Boaz, ao perceber a dignidade e a humildade de Ruth, foi tocado por sua integridade e bondade, e eventualmente Ruth e Boaz se casaram. Esse casamento, embora simples em sua aparência, foi repleto de significado espiritual. Através dessa união, Ruth, uma mulher de origem moabita, tornou-se parte da linhagem de Davi e mais tarde da linhagem de Jesus Cristo. Deus usou essa história de fidelidade e redenção para inserir Ruth na genealogia do rei Davi, de quem viria o Messias, o Salvador do mundo. A história de Ruth nos ensina que, não importa o quão complicadas ou falhas sejam nossas origens, Deus tem o poder de nos redimir e nos usar para cumprir seus planos. Ruth, como moabita, tinha um passado marcado pela idolatria e pela hostilidade contra Israel. Mas sua escolha de servir a Deus transformou completamente sua história e a história do povo de Deus. Em vez de ser vista apenas por sua origem, ela foi honrada por sua fé, humildade e compromisso com a vontade divina. Além disso, a história de Ruth também destaca como Deus trabalha através das pequenas escolhas diárias, muitas vezes nos momentos mais simples e difíceis de nossa vida. Ruth não buscou se tornar uma parte da genealogia do Messias de maneira direta, mas ao escolher ser fiel a Deus e a Noemi, ela se tornou uma peça essencial no cumprimento do plano divino de salvação. Seu casamento com Boaz não foi apenas uma história de amor, mas um ponto crucial na linha de sucessão
que levaria ao nascimento de Davi e, por fim, ao nascimento de Jesus. Deus, em sua soberania, usou a decisão de Ruth de seguir seu caminho para transformar uma linhagem marcada por erros e tragédias em uma linhagem de bênçãos, culminando na vinda de Jesus Cristo, o Redentor de toda a humanidade. A história de Ruth mostra que, mesmo vindo de uma origem que poderia parecer desqualificante, a fé e a obediência a Deus podem nos levar a cumprir um propósito eterno, muito além do que podemos imaginar. A história de Ló é um poderoso lembrete de que nossas escolhas têm impacto profundo em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos cercam. Ló fez várias escolhas erradas ao longo de sua vida, começando por se estabelecer em Sodoma, uma cidade marcada pela corrupção e pelo pecado. Ao priorizar os interesses materiais e as aparentes vantagens daquela cidade sobre os princípios divinos, Ló não apenas se afastou de Deus, mas também colocou sua família em risco, permitindo que a imoralidade e a perversão daquela sociedade influenciassem suas decisões e comportamentos. No entanto, apesar dessas escolhas falhas, a história de Ló também revela a grande misericórdia de Deus. Mesmo diante do erro humano, Deus não abandona seus filhos. Ele resgatou Ló e sua família da destruição iminente de Sodoma, oferecendo-lhes uma oportunidade de salvação, mesmo quando estavam mergulhados no pecado e na desesperança. Essa ação de Deus é um exemplo claro de que, independentemente do quanto nos afastemos dele, ele sempre oferece a chance de redenção, como um pai amoroso que deseja restaurar a relação conosco. Embora Ló tenha falhado em proteger sua esposa e filhas dos efeitos da corrupção de Sodoma e as consequências de suas escolhas tenham sido trágicas, Deus ainda usou esses eventos de maneira surpreendente para cumprir seus planos. O fato de Moabe e Ben-Ami, os filhos de Ló, se tornarem os ancestrais de dois povos que desempenhariam papéis significativos na história de Israel, mostra que Deus pode transformar até os maiores erros e tragédias em oportunidades para cumprir seus propósitos. A linhagem de Ló, marcada por falhas e imoralidade, foi usada para continuar a história da redenção, com Deus usando até mesmo o que parecia ser uma falha para avançar seu plano divino. A mensagem final da história de Ló é clara: as escolhas que fazemos têm consequências, especialmente quando nos afastamos dos princípios de Deus. No entanto, mesmo quando falhamos, Deus sempre oferece sua misericórdia, dando-nos a oportunidade de voltar a Ele. Ele pode usar até os nossos erros e as situações mais difíceis para cumprir seus propósitos maiores, transformando as tragédias em pontos de virada. Deus nunca desiste de nós, e sua graça e redenção estão sempre ao nosso alcance, não importa quão longe tenhamos ido ou quão profundas sejam nossas falhas. O importante é reconhecer nossos erros, buscar sua misericórdia e confiar que Ele é capaz de transformar nossas vidas, trazendo-nos de volta ao seu propósito eterno.